Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu vim aqui hoje gravar mais um vídeo do nosso bloco 4, o bloco das dicas do amigo, onde eu vou fazer os comentários da prova vestibular da Medicina ABC que aconteceu na quarta-feira, feriadão, dia 20 de novembro, aí feriado aqui em São Paulo, né? Então essa prova aí bastante tradicional aqui na nossa região, eu moro no ABC, eu moro em Santo André, então nada mais justo do que fazer o comentário dessa prova e primeiro um comentário bem geral, né, porque o instituto que organiza a prova mudou nesse ano, então esse ano foi a organização pela VUNESP, né, que é a mesma, vamos dizer assim, o mesmo instituto que organiza a prova da Unesp e a prova da grande maioria dos vestibulares para medicina que a gente tem aqui na nossa cidade de São Paulo, né, e também em estados próximos aqui a São Paulo, podemos dizer aí na região sudeste, tá certo? Bom, o antigo organizador era a Fundação Carlos Chagas e no ano passado nós tivemos muitos problemas com, primeiro, a correção, que a correção veio errada, gabarito errado, enfim, tivemos vários problemas depois na divulgação da classificação. Então, teve aluno que estava matriculado que perdeu a vaga, teve aluno que não tinha vaga e de repente ganhou a vaga, teve aluno que estava em 10º, passou lá para 30º, enfim, tivemos alguns probleminhas, eu acredito que por isso eles trocaram para a VUNESP, e aí é óbvio, né, que a VUNESP tem muito mais experiência em vestibular, tá? A Fundação Carlos Chagas é excelente para concurso, já prestei alguns concursos da Fundação Carlos Chagas, então, se nada o que dizer para concurso, mas para vestibular, infelizmente, não se saíram muito bem, tá certo? Então a prova voltou para a VUNESP, foi uma prova muito legal, a parte de química, né? Os meus alunos aí que fizeram, alguns alunos tiveram um probleminha com a questão do tempo, que é absolutamente normal, né? Você tem que fazer uma divisão bacana de tempo, tem que se concentrar bem, mas, né, a gente, óbvio, pode acontecer de ter algum tipo de probleminha, tá certo? Vou resolver, então, eu vou comentar as questões de química, então a gente tem aí da questão 61 até a questão de número 71, então nós tivemos 11 questões de química, tá certo? A primeira questão veio precedida de um texto, né, onde ele fala lá sobre o óleo de girassol, então ele fala que é uma gordura saturada, e aí ele fala um pouquinho sobre a hidrólise do óleo de girassol. Bom, você está fazendo a hidrólise de um éster, então quando você hidrolisa um éster, você obtém um ácido, tá certo? E como o óleo é uma cadeia longa, né, ele é um éster de cadeia longa, então você vai obter um ácido de cadeia longa, e aí a alternativa correta é a alternativa B aqui, eu estou analisando a prova que está disponível no site da Média ABC, né, no site da VUNESP. E aí ele está dizendo o seguinte, ó, com base nas informações do texto, pode-se afirmar que a hidrólise do óleo de girassol, quando comparada à hidrólise dos óleos de soja e de milho, produz menor quantidade de... Então vamos lá, hidrólise de óleo produz ácido graxo. Então, na alternativa A e na alternativa B e na alternativa D, eu tinha ácidos graxos, tá certo? Na alternativa C e na E, eu tinha ésteres, né? Mas o éster é o óleo. Então, hidrolisou, vai virar ácido. E aí, no item A, ele fala assim, que apresentam ligações covalentes duplas. Só que lá no comecinho do texto, por isso que é importante ler o texto, falava gordura saturada. Beleza? Então, a A não podia ser. A D, que também falava de ácido graxo, também tinha a ideia de ligação dupla entre carbonos, também não podia ser, e aí sobrava apenas a alternativa B, ácidos graxos que apresentam ligações covalentes simples entre átomos de carbono. Então a gente fala que aquela orgânica básica, quando a gente fala o que é uma ligação saturada, insaturada, ligação simples, dupla, é sempre importante a gente resgatar esses conceitos, por isso que eu digo para você, meu aluno, minha aluna, que orgânica é cumulativo, cara, não tem jeito. Deixa eu fazer uma pergunta de orgânica, a gente vai ter que voltar lá para o início das aulas e foi bem bacana essa pergunta. Aí a segunda pergunta, ele fala assim, ó, a prensagem dos grãos, tanto pelo método artesanal como pelo método industrial, produz inicialmente uma mistura, então se eu estou prensando o grão, eu vou ter óleo e grão. E aí é óbvio que eu tenho uma mistura heterogênea, que é a primeira lacuna a ser preenchida aqui, de óleo com restos dos grãos. Ele ainda deu essa ênfase aqui que tinha óleo com resto de grão, que também contém o óleo não removido pela prensagem. Pelo método artesanal, essa porção de óleo permanece nos restos dos grãos. Pelo método industrial, a extração por solvente forma uma mistura. E aí o que é a extração por solvente, né? Então o solvente vai formar uma fase única com o óleo, então vai formar
uma mistura homogênea do óleo com hexano, que é um solvente. Aí o hexano, né, só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto, considerado como um solvente apolar. Então as palavras que preenchem as lacunas: heterogêneo, homogêneo e apolar, e a gente encontra isso na alternativa C de caminhão, beleza? Então questão 61, alternativa B, 62, alternativa C, as duas vinham do mesmo texto aí sobre o óleo de girassol. A questão 63 e 64 fala sobre radioatividade, vem do mesmo texto do radioisótopo do flúor. Ele dá a meia-vida de 110 minutos e diz que ele é um emissor de pósitrons, né? Então você que assistiu minha aula de radioatividade, eu falo um pouquinho sobre a emissão de pósitrons, tá? Justamente por conta do PET scan, e aí como é uma prova de medicina, é óbvio que eles vão trazer alguma coisa nesse sentido, e para todo mundo que eu dei aula de radioatividade, eu dou esse exemplo, porque é um exemplo, vamos dizer assim, entre aspas, comum e esperado para um tipo de prova desse. Então olha só, ele está falando que o flúor 18, ao emitir um pósitron, se transforma em... Bom, o que é um pósitron? Um pósitron é quando lá dentro do núcleo do átomo, um próton se transforma em um nêutron. Ou seja, o número de massa, o número de coisas dentro do núcleo se mantém. Só que assim, se um próton virou um nêutron, então o número atômico cai uma unidade. E aí, é evidente, o flúor tem número atômico 9, o átomo que vai ser originado a partir da emissão de um pósitron é um átomo com número atômico 8, então é o átomo de oxigênio. Você não precisava nem saber disso, bastava você associar, ele deu lá no textinho, ele deu o pósitron, não, como ele coloca como um E, com um mais um embaixo e com um zero em cima, ou seja, ele não tem massa. Bom, se você sabe que o flúor 18, esse 18 é o número de massa do flúor, e a massa não vai sofrer alteração significativa, então você só teria uma alternativa, que é a alternativa E, que é o oxigênio 18, para assinalar. Então, ou você faz a equação do decaimento, ou você presta bastante atenção no enunciado, você consegue resolver essa questão, tá? Aí a questão 64 fala assim: após 7 horas e 20 minutos, a atividade radioativa do flúor 18 em uma amostra recém-preparada cairá em relação à inicial, que é 100%, a aproximadamente, então cairá a. Então, vai cair para quanto, certo? Bom, 7 horas e 20 minutos dá 440 minutos. Se a meia-vida é de 110 minutos, então vão se passar 4 meias-vidas. Então, na primeira meia-vida decaiu para 50%, na segunda para 25%, na terceira para 12,5% e na quarta para 6,25% do inicial. Então, aqui seria a alternativa D, que dá 6,3. Ele usa a palavrinha aproximadamente, aquela palavra mágica do coração, né? Porque aí a gente sabe que não vai dar um número exato, e aí ficou show de bola essa questão aqui. Então, alternativa, questão 64, alternativa D de dromedário. Na questão 63, alternativa E de escola, e na 64, D de dromedário, tá certo? Depois a gente vem com outro texto para duas questões, e ó, gente, os textos aqui da VUNESP são textos curtos, né? São 3, 4, 5 linhas. É só para contextualizar a questão. Então aqui ele fala sobre o emprego do iodato de potássio, KiO3, na iodação do sal. Então ele conta lá todas as histórias e ele diz o quê? No artigo 5º aqui, que é no final: somente será considerado próprio para consumo humano o sal que contiver teor igual ou superior a 15 miligramas até o limite máximo de 45 miligramas de iodo por quilo de produto. Bom, aí ele fala o seguinte na primeira questão sobre esse textinho, que é a questão 65. O número de oxidação do iodo no composto empregado na iodação do sal para consumo humano é, então, KiO3, o oxigênio é -2, -2 vezes 3 vai dar -6, o potássio é +1, então -6 mais 1 dá -5. Para zerar, porque é uma substância, né, não é um cátion nem um ânion, para zerar o número de oxidação do iodo tem que ser o que falta para o -5 virar zero. O que falta para -5 virar zero? Mais 5, alternativa A, tranquilão, cálculo de Knox aqui na questão 65. A questão 66, eu acho que foi a questão, vamos dizer assim, entre aspas, mais complicadinha por conta dos cálculos. Então ele está perguntando assim, ó, a massa de iodato de potássio. No texto ele fala que é 15 miligramas de iodo, mas a pergunta é a massa de iodato de potássio.
Então olha só que interessante, ele quer saber a massa de iodato de potássio necessária para fornecer o teor mínimo de iodo a 1 tonelada de sal. Então você sabe que é 15 miligramas de iodo para cada quilo de sal, para 1 tonelada, que são 1.000 quilos, você vai ter 15.000 miligramas ou 15 gramas de iodo. Se você for apressadinha, você já vai direto na alternativa D, que dá 15 gramas. Só que aí você está assinalando 15 gramas de iodo, e ele quer saber de iodato de potássio. Então você vai ter que calcular a massa molar do iodato de potássio. A massa molar do iodato de potássio dá 214, e a massa do iodo no iodato de potássio dá 127. Todas essas informações estão, né, você consegue pegar lá na tabelinha periódica, tá? Então o iodo é 127, o potássio é 39, se não me engano, e o oxigênio 16. Fazendo as continhas, você vai chegar aqui, vai ser 214, a massa do iodato de potássio. Bom, a massa do iodo é 127, então você tem 15 gramas de iodo para 127, X gramas de iodato para 214, e aí você chega na massa de 25 gramas de iodato de potássio, tá certo? Então essa era uma questãozinha um pouquinho mais chata, mas eu tenho certeza que você conseguiu resolver o problema, tá? Mais um textinho para as questões 67 e 68. A gente tem aqui que o ácido lático pode ser obtido por síntese química pela sequência de reações, e se você analisar, as equações estão balanceadas, então show de bola, né? Bem tranquilo. E ele fala assim, além da função orgânica ácido carboxílico, o ácido lático apresenta qual função? E aí ele escreve assim, CH3, CH, OH, COOH. COOH é o ácido carboxílico, C dupla OOH. Agora, CHOH, pensa com o tio, CH, aí para cima um OH. Ou seja, além da função ácido carboxílico, o ácido lático tem a função álcool, que é uma hidroxila ligada em um carbono saturado, tá bom? Então a questão 67, o item B, é uma questão de orgânica, vamos dizer assim, básica. Aí no item, na questão 68, ele fala assim, considerando um rendimento de 100%, a massa de ácido lático obtida pela reação completa de 10 mol de acetaldeído, então você vai lá para o acetaldeído, põe 10. Você vai formar 10 de lactonitrila. 10 mol de lactonitrila forma 10 mol de ácido lático. E aí você calcula a massa molar do ácido lático. A massa molar do ácido lático, eu calculei aqui, deu 90, que é 3 carbonos, certo? 6 hidrogênios e 3 átomos de oxigênio. Aí dá 90 massa molar. Então, 1 mol é 90 gramas, 10 mol, 900 gramas, alternativa E de escola, um cálculo estequiométrico mega direto. Só que, óbvio, né? Você tem que fazer essa pequena interpretação aí, calcular a massa molar, mas eu acho que você conseguiu fazer aí com tranquilidade, tá? Já está acabando aqui, estamos na questão agora 69. A questão que falava de pH. Então ele dá a viragem da fenolftaleína, ela incolor no pH 0 até o pH 7, e a partir do pH 8 ela começa a ficar carminha, ela fica rosa. Aí ele fala o seguinte, quando adicionado às soluções aquosas de dióxido de enxofre, que é um óxido de não metal, então é um óxido ácido, porque é SO2 em água forma H2SO3, amônia, o NH3 é uma base, precisa adicionar em água, ela vai formar NH4OH. Carbonato de sódio, Na2CO3. O sódio é uma base forte, o CO3 é um ácido fraco, então tem característica básica esse sal. E o cloreto de amônio, NH4Cl. NH4 é uma base fraca, HCl um ácido forte. Então, o dióxido de enxofre e o cloreto de amônio são ácidos, senão você tem caráter ácido. A amônia e o carbonato de sódio têm caráter básico. Então a pergunta dele é, esse indicador se apresentará incolor nas soluções. Então, nas soluções ácidas de SO2 em água, que vai formar o H2SO3, e de NH4Cl em água, que por hidrólise vai deixar o meio ácido, porque NH4OH é uma base fraca, HCl é um ácido forte, então sempre o forte prevalece. E aí, nessa questão 69, a gente tem a alternativa E, dióxido de enxofre e cloreto de amônio, beleza? A penúltima questão de química é uma questão que falava sobre lei de Hess, cálculo de energia de ligação. Né? Hoje mesmo eu estava no cursinho, falei pro pessoal, não tem fórmula para isso aqui.
Quebrou a ligação, processo endotérmico, sinal positivo. Formou ligação, processo exotérmico, libera energia, sinalzão negativo. Só isso. Aí ele está pedindo sobre qual reação aqui? A combustão de um mol de hidrogênio. Então H2 mais meio de O2 formando H2O. H2 é energia 436, O2 é 497, meio de O2 dá 248,5. Então nos reagentes eu tenho 436 mais 248,5, eu tenho um total de 684,5 de energia nos reagentes. Sinalzão positivo. Nos produtos eu tenho a formação do H2O. A ligação OH vale 463. Como eu tenho duas ligações OH, então vou ter 926, como é nos produtos, sinalzão negativo lá. E aí você vai ter mais 684,5 menos 926, que dá, né, uma resposta aí de menos 241,5. Ele está falando aqui, ele está falando assim, ó, estima-se que a energia liberada, então o sinal negativo está certo, na combustão de um mol de hidrogênio produzindo água no estado gasoso, seja da ordem de, ele não falou que é exatamente, então 241,5 da ordem de 242 kJ, alternativa E de escola na questão 70. E finalmente a última questão, que eu acho que essa aqui também chatinha, né, porque geralmente a galera não tem muita habilidade com porcentagem, né, quando a gente pensa em provas de química. Então assim, ó, Thales precisava de 1 litro de solução composta de 5% de glicose em volume e 95% de água. Se ele já dispõe de um recipiente de 1 litro com 750 ml de solução composta de 2% de glicose em volume e 98% de água, para obter o que precisa, basta acrescentar nesse recipiente X ml de glicose e completar com água. Então o que você vai calcular? Na solução que ele quer, é 1 litro de solução com 5% de glicose, qual é a massa de glicose que ele quer? Bom, 1000 ml, que é 1 litro, é 100%, 5% dá 50 ml. Ele quer 50 ml de glicose. Aí é só você pensar quanto que ele tem de glicose na solução que ele já dispõe, que é 750 ml com 2% de glicose. Uai, 750 ml é 100%, 2% é X, você vai chegar em 15 ml. Aí é só você pensar com o tio. Ele quer 50 ml de glicose e ele tem 15 já. Quanto que ele precisa adicionar? A diferença, 35 ml, que dá a alternativa A de amor. E com isso nós finalizamos aí mais uma resolução. Agora, aí, pela primeira vez resolvendo as provas de medicina, vou tentar resolver mais provas de medicina, vou comentar um pouco mais sobre essas provas, eu espero sempre poder ajudar vocês. Se você prestou média ABC, curtiu esse vídeo, por favor, se não é inscrito no canal, se inscreva, dê uma curtida aí no vídeo. Se tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, elogio, comente aí ou no YouTube, ou manda um e-mail para mim, quimicadoamigo@gmail.com. E se você tem algum amigo que prestou a média ABC e quer, de repente, se puder, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, eu agradeço bastante também, porque ajuda o canal a crescer, o canal a ser visto, e agora que eu estou voltando a postar com bastante frequência, beleza? Bom, galerinha, eu agradeço muito a atenção de vocês, por aqui eu me despeço e digo beijo, tchau!